Golias. Seu nome ecoa através dos tempos como sinônimo de poder, terror e destruição. Sua queda nas mãos de Davi é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia. Mas você sabia que essa é apenas a ponta do iceberg? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos revelar segredos surpreendentes sobre Golias, sua origem, sua família, sua vida antes de enfrentar Israel e detalhes fascinantes como sua altura, peso, armadura e muito mais. Prepare-se para descobrir tudo. Amados, nos comentários tem um link para você incentivar esse canal. Pode ser qualquer valor, Deus abençoe. Para entender Golias, precisamos primeiro entender o povo de onde ele veio, os filisteus. Oriundos de Creta e das regiões do Mar Egeu, os filisteus eram uma civilização altamente militarizada e avançada para a época. Eles dominaram o uso do ferro, o que lhes dava vantagem sobre seus inimigos. Quando chegaram às costas de Canaã, rapidamente se tornaram uma das maiores ameaças a Israel. Os filisteus ocupavam 5 principais cidades: Asdod, Ascalon, Gaza, Ecrom e Gate, cidade natal de Golias. Essas cidades formavam uma confederação poderosa que controlava boa parte da costa ocidental. Mas além de suas habilidades em combate, os filisteus também tinham gigantes entre eles, os descendentes dos Refaíns, uma raça de guerreiros gigantes, mencionada várias vezes nas escrituras. Golias não se tornou o guerreiro que conhecemos do dia para a noite. Ele cresceu na cidade de Gate, uma das cidades principais dos filisteus, e desde cedo foi preparado para a guerra. Sua altura impressionante já chamava a atenção desde sua infância, e rapidamente ele foi treinado para ser um guerreiro de elite. As escrituras não nos dão muitos detalhes sobre sua juventude, mas a história e as tradições antigas sugerem que Golias foi criado para liderar. Imagine uma criança crescendo sabendo que ela está destinada a ser uma arma viva, uma máquina de guerra. Golias provavelmente foi ensinado a não ter medo de nada, a confiar em sua força e em sua altura, uma vez que ele já era maior do que muitos adultos ainda em sua juventude. Isso nos leva a pensar sobre como muitas vezes as pessoas são moldadas por suas circunstâncias. Golias era o produto de uma cultura que idolatrava a força física, e sua vida foi dedicada à guerra. Enquanto isso, do outro lado, Deus estava preparando um jovem pastor em silêncio para derrotá-lo. Alguém que não confiava em sua própria força, mas no poder de Deus. Golias não era o único gigante mencionado na Bíblia. Na verdade, ele fazia parte de uma linhagem maior, conhecida como os Refaíns. Esses gigantes eram descendentes de uma antiga raça que habitava a terra de Canaã, muito antes da chegada de Israel. Nomes como os Emins, os Zomzomins e os Anaquins são mencionados como tribos de gigantes que enfrentaram o povo de Deus. Em Deuteronômio 2:11, eles são descritos como grandes e altos como os Anaquins. Os Refaíns, que incluíam Golias e sua família, eram considerados guerreiros temíveis. A menção deles ao longo da Bíblia sempre foi um sinal de que Israel enfrentava inimigos poderosos, tanto física quanto espiritualmente. A presença de gigantes na Terra Prometida simbolizava grandes desafios que precisavam ser superados pela fé. Em 1 Samuel 17:8-11, lemos que Golias se colocou de pé diante do exército de Israel e gritou: "Por que saíram para se disporem em batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o matar, sereis nossos servos e nos servireis." Esse desafio continuou por 40 dias. Golias saía diariamente, provocando e intimidando o exército de Israel. Sua presença era tão avassaladora que até mesmo os guerreiros mais valentes de Israel tremiam diante dele. O terror psicológico que ele causava era tanto quanto seu poder físico. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos gigantes que parecem desafiadores e imbatíveis? Às vezes, o medo do problema é tão grande que nos paralisa antes mesmo de enfrentá-lo. Golias representa todos aqueles medos e problemas que parecem impossíveis de vencer. Mas como veremos, Deus tinha outros planos. Enquanto Golias crescia como um guerreiro temido, Deus estava silenciosamente preparando Davi para ser o instrumento de sua vitória. Davi era o caçula de 8 irmãos, um pastor de ovelhas sem treinamento militar formal. Mas ele tinha algo que Golias não tinha: a fé no Deus vivo de Israel. Davi enfrentou perigos no campo, protegendo suas ovelhas de leões e ursos, e cada uma dessas batalhas foi uma preparação para algo maior. Em 1 Samuel 16, vemos que Davi foi ungido por Samuel,
escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel, enquanto Saul ainda estava no trono. Isso nos ensina que Deus muitas vezes trabalha em silêncio, nos preparando para grandes momentos através das pequenas batalhas do dia a dia. Enquanto Golias confiava em sua força, Davi confiava em Deus, e isso fez toda a diferença. Davi decidiu enfrentar Golias não por coragem ou orgulho, mas porque sabia que o nome de Deus estava sendo desafiado. Ele disse a Saul: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Sem a armadura de Saul, Davi pegou sua funda e 5 pedras lisas. Ele correu em direção a Golias, e com um único golpe, derrubou o gigante. A pedra atingiu Golias na testa, e o gigante caiu de rosto em terra. Davi, então, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. A fé foi a arma mais poderosa naquela batalha. Enquanto o exército de Israel via um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. A vitória de Davi sobre Golias é um lembrete de que com Deus todos os gigantes podem cair. E agora, como prometido, vamos revelar os detalhes que poucos conhecem sobre Golias. Segundo as escrituras, Golias era um gigante da cidade de Gate, descendente dos Refaíns, e media cerca de 6 côvados e 1 palmo, o que corresponde a aproximadamente 2,90 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava cerca de 57 quilos, e apenas a ponta de sua lança pesava 7 quilos. Seu peso aproximado era de 260 quilos, uma verdadeira máquina de guerra. Seus pais e irmãos também eram figuras notáveis. Em 1 Crônicas 25:8 lemos que Golias tinha um irmão chamado Lami, que também foi morto em uma batalha. E em 2 Samuel 21 lemos sobre outros gigantes de Gate, parentes de Golias, que também foram derrotados pelos guerreiros de Davi. A vida de Golias nos ensina sobre a fragilidade da força sem Deus. Embora ele fosse um gigante em termos físicos, seu destino foi selado por sua confiança na própria força. No final, a vitória pertenceu àquele que confiava em Deus, provando que a verdadeira grandeza vem da fé e não do poder físico. Golias foi apenas um dos muitos desafios que Israel enfrentou, mas sua história permanece como um dos exemplos mais poderosos de que a vitória de Deus não depende do que o mundo vê como força. Davi, com sua fé, derrotou um gigante, e essa lição ecoa até hoje. Independentemente do tamanho de nossos desafios, com Deus ao nosso lado, podemos vencer.